Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa jornada do Beabá da Ansiedade. Eu estou muito feliz e grato por você estar aqui comigo. Meu objetivo é de te ajudar a vencer de vez a sua ansiedade e ter a vida que Deus te criou para ter, uma vida mais leve e feliz. Eu tenho a certeza que é isso que você também deseja para a sua vida. Quantas vezes a ansiedade tem te atrapalhado? Quantas vezes a ansiedade tem causado transtorno dentro da tua casa, na sua relação com os seus filhos, com os seus pais, entre irmãos? Quantas vezes a ansiedade se torna uma aflição na nossa vida? Por isso, hoje nós vamos falar sobre ansiedade no relacionamento, família e filhos, pais e filhos. Como isso é um tema importante para os nossos dias. Nós sabemos que muitas vezes a nossa família vive tantas dificuldades, tantos problemas, porque não sabem lidar com a ansiedade. Ou também é importante perceber o que está causando a ansiedade na nossa família. Hoje as nossas casas se tornam mais um hotel. Um entra e o outro sai, um vem e o outro vai, e não existe relacionamento, não existe diálogo, não existe o permanecer juntos para conversar sobre as coisas do dia a dia. E nós sabemos que toda família precisa disto, toda família precisa sentar à mesa para conversar, para estarem juntos, para perceber também o que está acontecendo. Muitas vezes o que acontece dentro de casa nós não sabemos lidar. Por quê? Porque nós não dialogamos. Como eu já disse, a nossa casa às vezes parece um hotel. Não há relacionamento, não há abraço, não há um beijo, não há palavras de amor, de afeto, de carinho. É um entra e sai, um verdadeiro hotel. Falta relacionamento, falta vínculo entre pais e filhos. Por isso, é muito importante que você que está chegando agora pela primeira vez e que está me vendo também pela primeira vez, meu nome é Padre Mário José, sou psicanalista e parapsicólogo, professor também de parapsicologia e ciências mentais, graduado em teologia e pós-graduado em psicologia positiva. E quando se fala em família, este é um assunto que eu gosto de falar, que eu gosto de tratar. Porque se a nossa família estiver bem, o nosso relacionamento vai ser saudável. Então, se a nossa família se relaciona de uma forma saudável, nós vamos ter paz, tranquilidade, nós vamos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Uma verdadeira família, onde existe amor, onde existe alegria, onde existe fé. Por isso quero te presentear com 5 pílulas de conhecimento antes da jornada do Beabá da Ansiedade, que será um evento incrível, de muita informação e autoconhecimento com espiritualidade. E este é o segredo, e é isso que eu quero também trazer para vocês. Espiritualidade, fé, a busca de Deus, a graça de Deus também presente na nossa vida, na nossa caminhada. Pois eu não consigo ver uma família que não esteja alicerçada em Deus, que não esteja alicerçada no amor. Porque até São João ele nos ensina, Deus é amor. Por isso, se eu tenho um amor dentro da minha casa, no relacionamento com os meus filhos, com os meus pais, se eu tenho este amor, eu também tenho a presença de Deus. Porque Deus é amor. E a nossa vida, que nós precisamos também colocar nas mãos de Deus. A nossa família, colocar nas mãos de Deus. Para que assim a nossa família seja como a Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Então se prepare, hoje é a nossa segunda pílula de 5 que eu trarei antes da nossa jornada do Beabá da Ansiedade. Então fica comigo e aproveita todo esse material, ele será importante para você. E preparei isso com muito carinho para você e para a sua família. Por isso é importante que além de você, quem sabe você possa trazer o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, enviar o link para eles, para que eles possam participar também. Para quem está chegando agora pela primeira vez, ontem nós tivemos a primeira pílula e nós falamos sobre o que é a ansiedade e os seus principais sintomas. E isso precisa estar muito claro para nós. E eu vou falar mais sobre isso dentro do Beabá da Ansiedade. Vou falar mais sobre isso porque nós precisamos saber o que de fato está acontecendo conosco.
o que de fato é a ansiedade e quais são os sintomas da ansiedade no nosso dia a dia. Por isso, não deixe de assistir todo esse material. Um vai complementando o outro e ajudará muito na compreensão das suas emoções, que te ajudará a se livrar ou amenizar ou tirar esta ansiedade da tua vida que tem te prejudicado. Vejam, às vezes você não pensa nisto, mas se você for parar para perceber, dentro de 24 horas na sua casa, no relacionamento com a sua família, dentro de 24 horas, qual é o tempo que vocês vivem com ansiedade? Pare e observe a ansiedade no seu esposo, às vezes que chega agitado, no seu filho, que às vezes chega reclamando, nunca está contente com nada, sempre ansioso. Perceba a ansiedade na sua esposa. Perceba esse grau de ansiedade que existe dentro da sua casa. Às vezes, a sua casa, ela está sendo um ninho de ansiedade. Repito, às vezes a sua casa, ela está sendo um ninho de ansiedade. Onde existe ansiedade, existe briga, intriga, falta de diálogo, falta de amor, um atacando o outro, um querendo destruir o outro. Então nós precisamos, vencer esta ansiedade, precisamos ver o que está por trás dessa ansiedade para que a nossa vida seja mais leve e mais tranquila. Com isso, trago para vocês pai tóxicos, pai e mãe tóxicos e filhos e filhas tóxicos. Então, quando que nós somos tóxicos na nossa família? Nós precisamos ter consciência disso. Quando que eu, como pai, como mãe ou como filho, quando que a nossa família ela está sendo tóxica, ou seja, um prejudicando o outro e que não está havendo amor. Eu devo ser um pai que tem amor, uma mãe que tem amor, filhos que tenham amor no coração. Quando existe amor, a ansiedade ela vai sendo deixada de lado, porque vai existir acolhimento, vai existir alegria, vai existir fé, vai existir pertencimento, vai existir força para vencer as dificuldades e tribulações da vida, vai existir companheirismo, vai existir o querer, o bem-estar, vai existir tudo de bom, tudo de melhor na sua vida e na sua família. Então, muitos pesquisadores, diante desses pais tóxicos e filhos tóxicos, eles demonstraram a associação entre a ansiedade dos pais e a dos filhos. Vejam como isso é interessante para o nosso dia a dia e você perceber isso. Por isso, sempre quando vamos olhar para nós, é importante olharmos para os comportamentos dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos cuidadores. Muito do que nós somos é aquilo que nós aprendemos a ser. Às vezes você está tendo um comportamento na sua casa e quem sabe esse comportamento agora de ansiedade, você nem percebe, mas você está ensinando o seu filho e a sua filha a serem ansiosos. O teu comportamento está levando os teus filhos a desenvolverem, quem sabe, até um transtorno de ansiedade generalizada, porque isso está muito presente. E os filhos aprendem dos pais. Não só as coisas boas, é importante observar isso. Às vezes nós achamos que os pais só transmitem coisas boas para os filhos e os filhos só aprendem coisas boas dos seus pais. Às vezes, sem querer, isso até inconsciente, diante da agitação e da correria do dia a dia, os pais vão vivendo a vida de uma forma ansiosa e, querendo ou não, os filhos acabam aprendendo o comportamento, acabam aprendendo ou a desenvolver até mesmo a ansiedade nos seus relacionamentos. Então, vou repetir e preste muito atenção. Nós, eu e você, nós somos aquilo que aprendemos ser. Afinal, nós somos a extensão da natureza da ansiedade dos nossos pais. Muito dificilmente nós seremos curados em um ambiente em que fomos adoecidos. Ou este ambiente seja curado, esse ambiente seja libertado, esse ambiente tome conscientização daquilo que está acontecendo na sua família e possam buscar juntos uma solução, a amenizar esses problemas, a vencer as dificuldades, a saber lidar com os seus problemas, a vencer a ansiedade, ou senão ela vai atingir a todos. Por esse motivo,
é que sempre convido também vocês a chamar as pessoas que vocês amam a fazer parte das lives comigo. Chame o seu pai, chame a sua mãe, chame o seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, não importa a idade. A ansiedade, todos nós precisamos conhecer, nós precisamos saber mais. A ansiedade não é só para o adulto. Hoje nós vemos muitos e muitos casos, crianças que estão com ansiedade, adolescentes que estão com crise de ansiedade, de pânico, de transtorno de ansiedade. Então isto é algo muito sério e que nós também precisamos levar a sério. Eu e você, se nós amamos, nós queremos cuidar também. Por isso, não dá para dizer, isso não vai acontecer comigo, ou isso não está acontecendo comigo. Talvez você já está nesse processo, você já está no meio da ansiedade e não está percebendo. A ansiedade não vai acontecer assim de uma hora para outra, ela vai vindo aos poucos. Cada dia vai ficando pior. Cada dia, se você não vai aprendendo a lidar com ela, cada dia ela vai crescendo. E vai chegar uma hora que você não vai dar mais conta. E aí nós percebemos crise de ansiedade nos adolescentes, né, que a ansiedade leva para o uso do celular. Por isso que a nossa juventude hoje, elas estão sempre no celular. Não há diálogo, não há conversa, não há abraço, porque estão ali sempre envolvidas nas mensagens. Isso sem contar as drogas, isso sem contar o alcoolismo. Então, para onde a ansiedade ela está nos levando? Eu preciso me conhecer, eu preciso aprender quem eu sou. E precisamos muito do abraço, do carinho, da ternura dos pais e dos filhos. Nós precisamos disso. Não é só os pais amarem os seus filhos, mas também os filhos amarem os seus pais. Mas creio que quem é mais velho tem muito mais para ensinar. Quem é mais velho talvez seja mais amadurecido. Então você precisa dar esse primeiro passo. E nós precisamos sim, né, convidar as pessoas a fazerem parte desse processo, se nós queremos melhorar de fato. Então convide as pessoas a fazerem parte das lives comigo, para que vocês possam levar autoconhecimento para a vida delas. E quando nós passamos a entender o que acontece ao nosso redor, tudo melhora. O que acontece na sua vida? O que acontece comigo? É muito fácil a gente julgar as pessoas. Difícil é a gente ajudar. Então, manda esse link agora, dessa aula, para alguém que você acredita que possa ajudar. Clique abaixo no compartilhar e mande nos grupos de WhatsApp. Se você não conseguir fazer agora, faça depois, quando você terminar de assistir. Mas envie este link para as pessoas no seu grupo de WhatsApp. É interessante que quando é uma fofoca, a fofoca se espalha rapidamente por todos os grupos de WhatsApp. Todo mundo fica sabendo. Como a fofoca, às vezes, ela tem esse potencial de ser disseminada, espalhada para tantas pessoas. Por que quando é algo do bem, porque isto do nosso beabá da ansiedade, isso que você está assistindo, participando junto comigo, por que não compartilhar com as pessoas? Por que não divulgar lá no seu grupo de WhatsApp? Por que não copiar este link e colocar lá no seu Facebook, nas redes sociais que você tem? Nós podemos ajudar muitas pessoas e tenha certeza que Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar muito mais a sua vida, a minha vida, porque juntos nós fazemos uma sociedade melhor, uma família melhor e um mundo melhor. Então, diante disso, ajudar a sua vida, a minha vida, porque eu vou conseguir ajudar mais pessoas que podem estar precisando. E a sua vida, por lembrar de alguém que esteja precisando. Não guarde isso só para você. Então, vamos para o conteúdo de hoje, desta segunda pílula. E diante desta motivação, nós já podemos ajudar muitas pessoas. Tem muitas coisas bonitas que vêm pela frente. E nós fazemos a nossa caminhada. Lembre-se sempre, o medo e a ansiedade, elas são como as faces de uma mesma moeda. O medo e a ansiedade são como as faces de uma mesma moeda.
é um complexo de mecanismo de sobrevivência e autoproteção da espécie humana. Sentir medo e ansiedade, além de ser normal, é algo previsto, necessário para a nossa existência. Mas é importante entender que esse tipo, ou que existe um tipo de ansiedade que não está ligado aos nossos instintos e tem origem nos valores culturais, os quais são submetidos desde muito cedo, lá desde a nossa infância. Isso talvez fazemos automaticamente e não nos damos conta disso. Quando eu passo a entender, quando eu tomo consciência disso, eu passo a fazer com que as coisas sejam diferentes. Então, esses valores, eles possuem essência, possuem intensidade, conforme a sociedade em que nós estamos inseridos. Sendo assim, os nossos pensamentos e as nossas ações acontecem conforme influência e o grupo social que nós pertencemos. É aqui quando falamos de filhos tóxicos e pais tóxicos. A pergunta é: qual o seu senso de pertencimento? Isso nós precisamos ter uma resposta. Qual o seu senso de pertencimento? Outra pergunta: o que você vai ser quando crescer? Outra pergunta: qual a profissão que você vai exercer? Essas perguntas, estão presentes no nosso dia a dia. E diante desta profissão, foi um desejo seu ou do seu pai e da sua mãe? Depois, quantos filhos você vai ter? Você vai querer ser famoso ou não? Todas essas perguntas são colocadas no nosso dia a dia desde a nossa infância, quando ainda nós não temos a capacidade de responder. Por isso, na maioria das vezes, os adultos fazem essas perguntas de forma automática, como se isso já fosse ou fizesse parte de um protocolo social da nossa vida. Claro que isso não se faz por maldade, não, mas se faz no automático que lá na frente acaba despertando esta ansiedade ou se tornando um relacionamento tóxico. Mas você já parou para pensar em sã consciência se uma criança não sabe responder essas perguntas? Será que ela sabe? Será que ela não sabe? Será que ela tem plena consciência de dar uma resposta daquilo que realmente ela quer? E principalmente algo com essa dimensão, dependendo também da sua idade de forma tão precoce. Então, os pais, sempre imbuídos de boas intenções, julgam saber o que é melhor para os seus filhos. E dispõe recompensas muitas vezes oferecendo presentes que são supostas recompensas por suas ações satisfatórias pessoais. Outros ainda acabam recompensando seus filhos independente de resultados, alegando que desejam que as crianças tenham tudo que eles não puderam ter. Em ambos os casos, se resume que poucos sabem estimular o ser, ao invés do ter em seus filhos. E que essas ações conduzem por caminhos tortuosos que diz respeito à formação de uma verdadeira autoestima. E a autoestima tem a ver com o ser e não com o ter. Porque se você tem e dá preocupação a isso, cuidado. Porque às vezes a pessoa tem muito, mas o ser, mas o seu coração, a sua personalidade, o seu jeito de ser, a sua essência, ela está tão pequena ou vazia. Por isso que muitas vezes ela diz assim: eu sinto um vazio dentro de mim. Você pode ter tudo, mas esse vazio, ele vai existir se você não se preocupar com o ser. É diante disso que as nossas amizades, nosso relacionamento com as pessoas também deve ser dessa forma. Eu devo me preocupar mais com o ser e não com o ter das pessoas. Quantos amigos que são seus amigos somente porque eles consideram aquilo que você tem e não por aquilo que você é? Então, apenas o equilíbrio entre o ser e o fazer
é que o indivíduo possibilitará de ter uma autoestima verdadeira. É este equilíbrio do dia a dia. Então, uma profissão que de fato faz uma pessoa feliz, segura e produtiva. E é aqui que eu te chamo para refletir comigo sobre a história da sua vida. Qual foi o tipo de cultura que você foi inserido? Uma cultura consumista ou individualista? Pense nisso. Reflita sobre isso. Uma cultura consumista ou individualista? O que está errado no seu comportamento? De fato, na maioria das vezes você acaba não percebendo, mas acaba vivendo sobre uma ditadura do ter. Será que é isso mesmo? Quanto mais você tem, mais você quer, mais você tem, mais você tem, mais você tem. E isso às vezes se torna uma fuga. Porque quanto mais se tem, claro que isso, meus irmãos, não é um caso generalizado. Mas o que acontece às vezes? Às vezes as pessoas querem ter para preencher um vazio que existe dentro dela. Então ela busca essa recompensa nos seus bens materiais. Por isso que às vezes as pessoas estão sempre comprando, né? Porque querem saciar algo, querem preencher algo. Só que isso não preenche, porque o que precisa ser preenchido não será feito de bens materiais, mas será feito através do amor, do diálogo, do abraço, do perdão, do carinho, do afeto, da nossa forma de viver nessa liberdade, não libertinagem, mas a liberdade, eu poder escolher a minha vocação, a minha profissão, os filhos que eu quero ter e assim por diante. Então, quando é que claramente predomina o ter e não o ser na sua vida? Quais são esses momentos que o ter fala mais alto e que o ser ele é deixado de lado? Quanto custa o dinheiro? O dinheiro ele compra tudo? Eu dizia, né, que às vezes nós queremos o ter, e aí eu preciso do dinheiro. Então, quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu vou comprando. Só que às vezes você pode ter um mundo e aqui dentro você está infeliz, porque aqui não foi preenchido. Dentro do seu coração ele está vazio. Talvez vazio de amor, talvez vazio de amizade, talvez vazio de um abraço de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe. Vazio. E o que você vai fazer para preencher esse vazio? E é diante deste vazio, dessa insatisfação, que a ansiedade ela vai se desenvolvendo e crescendo cada vez mais. Então, o dinheiro compra tudo ou não? Ou o dinheiro é consequência de algo que é fluido e prazeroso em sua vida? Quanto custa o prazer? Quanto custa o simples? O que é esse simples? É abraçar o seu filho, a sua filha, é dizer eu te amo, é dizer eu te quero bem, é dizer filho, você está bem? Está acontecendo alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Às vezes nós imaginamos que tudo está bem, mas será? Será que está bem? Qual foi a última vez que você disse para o seu filho ou para a sua filha, eu te amo, eu te quero bem? Qual foi a última vez que você disse para o seu pai, para a sua mãe, eu te amo, eu quero estar sempre com vocês? Qual foi a última vez que vocês sentaram a uma mesa para conversar sobre a vida, sobre a família de vocês? Parece que nós não temos mais tempo para isso. E ali, celular, televisão, correria ocupam o nosso tempo e deixamos de dar tempo para a nossa família. Com isso, quanto custa o simples? Todas as maneiras hoje nos demanda consumo. Uma pessoa em paz com a sua aparência, sua profissão, com seus afetos e valores éticos, não necessita consumir de forma abusiva cosméticos, cirurgias plásticas, relações afetivas aleatórias, carros luxuosos, sexo desregrado, objetos e grife a qualquer custo ou qualquer coisa para validar a sua autoestima, ou mesmo se mostrar importante demais. Isso é comum. Quantas vezes a nossa alegria está naquilo que nós compramos? Você vai lá, você sente prazer, você sente uma felicidade momentânea porque você está comprando aquilo, mas chega em casa, a tristeza volta. Quando você compra um bem, 2, 3 dias depois, a tristeza volta. Por quê? Porque não é o ter,
é o ser. Porque não é o que você tem que te deixa feliz, mas é aqui dentro do coração. Você precisa se conhecer, você precisa ter autoconhecimento, você precisa preencher aquilo que está vazio dentro de você, não com ter, mas com coisas espirituais, com valores cristãos e principalmente, diante desses valores, o amor. Não é à toa que a ansiedade é o mal do século, porque a sociedade atual é uma sociedade capitalista, consumista. O mercado de consumo nos estimula a dormir menos, a estudar mais, a trabalhar mais, estimulando esse mundo de ouro. Mundo de ouro que, por exemplo, a própria empresa Rolex nos estimula todos os dias a uma vida superficial. Ou quantas vezes, para quem não sabe o que é a Rolex, que vende um relógio que custa milhares de reais. E para isso, eles mostram algo muito superficial para a nossa vida. O que deveria ser um ambiente saudável de trocas afetivas, profissional, familiar e de aprendizado, hoje, de fato, vem se tornando um problema sério. Grande parte dos frequentadores das redes sociais hoje vem recheado de pessoas ansiosas e compulsivas que gastam exagerada quantidade de tempo em algo que eles não querem, para preencher algo que elas não possuem. As pessoas nas redes sociais vendem muito o que exige de perfeito, sempre felizes, sempre nos melhores lugares, com as melhores pessoas, mais bonitas ou famosas, sempre parecendo muito, muito felizes. Isso tudo acaba deixando as coisas muito superficial em nossa vida e assim não queremos ser pessoas que não somos realmente, para mostrar algo que não somos de verdade, porque nós achamos que aqui é o ideal e lá no fundo não somos nós de verdade. E tudo isso acaba causando na gente, em mim e em você, um grande sentimento de ansiedade, pois em nosso dia a dia queremos ser e parecer as pessoas que vemos por aí, aparentando ser algo que não somos de verdade. E aí nós vivemos de aparência. Aliás, você já parou para perceber quantas pessoas vivem de aparências? Quantas pessoas querem se mostrar por aquilo que elas têm e não por aquilo que elas são? Você já parou para perceber quantas pessoas vivem nisto? E aqui eu dava o exemplo do relógio Rolex, mas quantos outros objetos? Quantas vezes o seu filho chega para você e diz que quer ter um tênis da Nike, que quer ter uma camisa de marca, de grife, que custa 400, 500 reais, porque ele vai se sentir importante com um tênis de 500, com uma camisa de 500, mas ele não se sente importante muitas vezes quando ele não é amado. E às vezes o que ele precisa e que é gratuito é o amor. Só que às vezes as pessoas não sabem dar amor. As pessoas são capazes de trabalhar, de se matar, de pagar um tênis de 500, um celular de 14 mil reais, uma camisa de 300, 400, 500 reais. Mas amar, abraçar, dar carinho, parece que isso é coisa de outro mundo. Então perceba como nós estamos sendo tóxicos no dia a dia. Diante desta ansiedade dos pais, por que vem esta ansiedade? Claro, porque eles ficam preocupados que amar talvez seja dar sempre o melhor para os seus filhos. Aí um tênis que custa 500, 600 reais, uma camiseta que custa 300, um celular que custa 10 ou 15 mil reais. Então, enquanto mais preocupados em ter, maior vai ser a ansiedade. Porque vai chegar uma hora que você não vai conseguir dar tudo o que o seu filho quer. E talvez o que o seu filho quer também seja amor. Isso é o necessário. Os demais, os bens materiais, ele vai trabalhar, vai lutar, vai enfrentar a vida para adquirir aquilo que ele quer. Foi assim que aconteceu comigo e foi assim que aconteceu, creio eu, também com você. Por isso, às vezes, nós aparentamos ser algo que nós não somos de verdade. Porque nós estamos mais preocupados em ter e não com o ser. E é diante disto, como eu já disse, que causa na família todo um sentimento grande de ansiedade. E todos nós sofremos com esta ansiedade. E é importante que você pense e reflita sobre isso, diante do ter e diante do ser.
E é assim a nossa vida, a nossa caminhada de fé. Eu sei, eu entendo o seu coração de pai e de mãe, que às vezes querem dar tudo para os seus filhos. Mas, quem sabe, precisa corrigir isso também. Ensine o seu filho a pescar. Ensine o seu filho quanto é sofrido ter as coisas que às vezes é preciso. É preciso trabalho, é preciso luta, é preciso dedicação, é preciso esforço. Ganhar tudo de mão beijada não é o melhor, porque às vezes não vão dar o valor que deveriam dar para aquilo que se tem. Então, este conteúdo ele tem o objetivo de fazer você entender melhor o que é a ansiedade e como ela vai crescendo e desenvolvendo dentro de você. E este assunto, hoje, entre a relação pais e filhos, que muitas vezes se tornam uma relação tóxica. Ou seja, quando se está mais preocupada no ter do que no ser. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje e ele mexe muito com a gente, tenha certeza disso. Mas também nos faz pensar, refletir, pelo menos para mim. Espero que esteja fazendo sentido e que você já tenha começado a trazer clareza e leveza para a sua vida, o quanto é necessário ser. Na pílula de amanhã eu vou falar sobre a ansiedade em relação ao futuro, né? Quantas pessoas que sofrem com isso. Se você achou interessante esse tema, já se organiza para estar comigo amanhã novamente. E lembre-se de chamar mais um amigo ou aquela pessoa que você acredita que este conteúdo sobre ansiedade possa de fato ajudar. Lembrando que a cereja do bolo estão sendo preparadas para o Beabá da Ansiedade, que acontecerá na semana que vem. Desejo a todos vocês bênçãos do céu sobre a sua família. Que essa relação entre pais e filhos não seja de fato tóxica, mas seja uma relação, seja um relacionamento de amor, de alegria, de fé, de esperança e que de fato o ser seja cada vez mais forte. Seja pai, seja mãe, seja filho, seja amor, seja carinho, seja afeto, seja esperança na vida dos seus filhos. Isto é o mais importante. O ter, os bens materiais, eles vão lutar, eles vão trabalhar, eles vão enfrentar, eles vão saber quanto que a vida custa. Então seja amor na vida dos seus filhos. Que você possa mudar, que você possa ter essa atitude tão bonita. Não se preocupe com o ter. Tantos filhos que às vezes têm tudo, mas não têm um amor, não têm um abraço do seu pai, da sua mãe, não têm um carinho. Quantos também filhos que não têm esse amor e quantos pais também que não têm o amor dos seus filhos. E tudo isso nós precisamos provocar, nós precisamos fazer acontecer, nós precisamos dar o primeiro passo. Faça isso. Se você não abraçar os seus filhos, se você não beijar os seus filhos, talvez a violência, as drogas e tantas outras coisas vão fazer deles o que quiserem. Então dê amor, dê carinho, dê atenção e você sempre terá os seus filhos por perto. Que Deus te abençoe. Não deixe a ansiedade entrar cada vez mais na sua vida e na sua família, mas que seja tudo muito leve e bonito. Então vem comigo para o Beabá da Ansiedade, tem muita coisa ainda que nós precisamos aprender, ter autoconhecimento para que a nossa vida seja leve e bonita. Um grande abraço e até amanhã.